As pessoas não acreditaram nisso até que vissem com seus próprios olhos. Diziam que havia um monstro de neve no topo da montanha nevada. Teve magia extremamente mágica. Mas, como morava na montanha de neve, a montanha de neve fez frio o ano todo. Em um templo em uma montanha nevada, um velho monge estava dando uma palestra para outros monges. Acabou de chegar a esse monstro da neve, ele não podia apenas lançar magia, mas também podia purificar a alma humana. Quando todos estavam discutindo com entusiasmo, que não sabiam que forma esse monstro tinha, e o monstro da neve estava naquele momento em sua casa de neve, ele descobriu, um caminhão estava viajando em uma estrada de montanha nevada. Nesse carro, havia um urso marrom e alguns outros animais. O motorista era um caçador especializado na caça de animais. O urso no carro e o monstro da neve tinham uma relação de parentesco. Quando sentiu-se o grito do urso por socorro, o monstro da neve imediatamente usou o sigilo, preparando-se para ir e salvar o urso. Ele primeiro usou a neve do estreito para bloquear o caminho da carruagem do caçador. Em seguida, abriu a porta traseira, entre e salve o urso. Quando confrontou com um urso cinzento feroz, o monstro da neve apertou suas mãos. Em seguida, preencheu o grizzly com flocos de neve. O urso se acalmou imediatamente. Mas quando o monstro da neve estava tentando salvá-lo, o motorista descobriu que a porta do porta-malas estava aberta. Até achou que bateu em algum lugar. Então ele rapidamente trancou a porta. O monstro da neve, porque também estava trancado lá dentro, não conseguiu abrir a porta. Só podia esperar que o caçador os leve até lá. Quando ele abriu a porta, ele estava prestes a descarregar. Seu cão-robô descobriu o monstro da neve, um animal que nunca tinha visto antes. Por isso, imediatamente avisou e assustou os monstros da neve para que fugissem. Mas esse foi o covil do caçador, onde existiam armadilhas por toda parte. Os monstros da neve não tinham defesa, então eles foram presos e pendurados de cabeça para baixo. Sem neve, o monstro da neve não podia usar magia. O destino dependeu do caçador. O caçador viu esse animal que nunca tinha visto antes. Ficou muito divertido até riu. Não esperava ter ido à montanha apenas uma vez, mas teve um presente inesperado. O diretor do parque de animais definitivamente iria oferecer muito dinheiro para esse animal escasso. Então ele rapidamente convidou o médico para seu armazém. Preparou-o para ver a neve, mas antes disto, o monstro da neve conseguiu pegar alguns gelos na mesa. Depois de comer o gelo, ele usou o sigilo. Quando o caçador tirou o véu, não vendo nada na gaiola, ele ficou confuso. Mas ele não se atreveu a ser rude na frente do médico. Então ele rapidamente abriu a porta e entrou para verificar. O monstro da neve aproveitou a oportunidade para morder sua mão. Em seguida, ele fugiu, eventualmente graças ao ferimento em sua mão. E o cabelinho que sobrou do monstro da neve, o caçador fez o médico acreditar nele. O médico rapidamente trouxe as penas de volta para investigar, para ver se era neve mesmo. Por outro lado, ainda estava escuro no céu. Correu rapidamente para uma árvore perto da casa da heroína para olhar as estrelas. O fato de que quase foi capturado por humanos não afetou seu humor em nada. Ao mesmo tempo, o monge na montanha olhava para a estátua celestial. De repente descobriu que a estrela do monstro da neve havia descido a montanha. Seu rosto mudou, informou rapidamente o velho monge. Então os dois foram até a casa de neve do caranguejo nevado para confirmar. O resultado foi que não havia mais neve estranha, a casa havia começado a derreter. Então o velho monge e os monges menores procuraram um carro amarelo. Desceram rapidamente a montanha para encontrar o monstro da neve. Uma noite passou rapidamente. Depois de acordar, o monstro descobriu o parque infantil na casa da árvore construída pela heroína. Portanto, brincou sem preocupação na casa. Realmente gostou do fone de ouvido da protagonista feminina. Ele ouviu música e dançou disco. Quando a heroína retornou para a casa da árvore, vendo o monstro nevando ali, ela ficou muito surpreendida. Mas o monstro era inerentemente estúpido e fofo. Assim, os dois rapidamente fizeram amigos. A heroína deu ao monstro da neve uma garrafa d'água, era diferente também. Pegou toda a garrafa de água de uma vez, vendo o monstro de neve beber muita água. A protagonista disse a ele para ir para casa e deixá-la beber primeiro. O monstro da neve descobriu que a geladeira em sua casa estava cheia de gelo e neve, incluindo não só o seu ambiente frio preferido, mas também peixe congelado. Vendo isso, ele não disse uma palavra e imediatamente saltou para dentro do armário. Comeu a lata inteira de peixe congelado, mas a heroína não ligou nada. O monstro de neve comeu toda a comida por meio mês de sua família. Também se tornou um bom amigo do monstro da neve, mas ela ainda teve que ir para a escola. Enquanto ela foi para a escola, ela escondeu o monstro neve em sua geladeira. Mas quando ela foi para a escola, o monstro da neve também não estava ocioso. Espiou o quarto dela.
e trazia tinta para todo lado, deixando a casa vistosa. Depois que sua mãe voltou para casa, pensou que ela tinha um problema mental. Então ela imediatamente fez uma sessão de aconselhamento psicológico para sua filha. Porque a heroína queria proteger o monstro da neve, ela só podia admitir que era ela mesma. Após o fim da tentativa de sua mãe de aconselhá-la, prometeu limpar o quarto. Em seguida, começou a escovar a tinta com um pincel. Mas o monstro também sabia que ele estava errado. Ele também usou um pincel para ajudá-la a limpar a tinta. Os dois trabalharam juntos, a velocidade de limpeza foi mais rápida. Limparam rapidamente as manchas de tinta da sala. Em seguida, começaram a pintar a sala novamente. Apenas uma tarde, uma pessoa e um animal terminaram de pintar. No outro lado, depois de ser doutorado por preços altos, o caçador começou a pensar em uma maneira de pegar o monstro da neve. Ele propositalmente deixou o urso pardo saber das notícias. Em seguida, emboscou no portão do parque onde os ursos pardos eram mantidos. Esperou que a neve ficasse presa. Depois que o monstro da neve se limpou, junto com a heroína sentaram e assistiram TV. Viram o urso pardo. Porque eles queriam salvar o urso pardo, eles foram ao parque de animais novamente. Encontraram uma emboscada de caçador. Depois disso, ele levou a heroína ao médico. Mas o médico não ficou satisfeito. Ele queria um monstro de neve, não foi uma menina. Então ele questionou o caçador. Você sabe quantos anos de prisão por sequestro? Quando aqueles dois estavam discutindo a respeito da relação entre o monstro da neve e a heroína, o monstro da neve que estava se escondendo então apareceu de repente. Depois de brincar com os outros dois por um tempo, ele levou a heroína para casa. Mas o monstro da neve era originalmente um animal na montanha nevada. Depois de morar na casa da heroína por vários anos, ela desmaiou repentinamente, porque o ambiente quente não foi adequado para isso. A heroína rapidamente trouxe um gelo que pode reviver o monstro da neve. O médico, depois de ser jogado pelo monstro da neve, decidiu usar truques mais pesados. Trouxe uma equipe de guarda-costas para a casa da heroína. Pegaram o monstro de neve naquele momento foi exaustivo. Vendo que o monstro da neve não durava muito, o médico rapidamente o amarrou à mesa de operação. Planejou cortar o monstro da neve para um experimento. A heroína não queria em deixá-los pegar a neve. Então, pediu ajuda ao seu amigo. Trouxe também sua irmã. Os três invadiram a mansão do médico. Em seguida, colocaram o monstro de neve em um carrinho para afastá-lo. Mas inesperadamente o caçador vestiu-se uma fantasia de chimpanzé em pé em uma árvore. Vendo que as crianças estavam prestes a ficar cobertas de neve, ele se preparou para agir, para receber o bônus. A heroína achou que a situação era terrível. Empurrou rapidamente os monstros de neve para o depósito de gelo do parque animal, devido à baixa temperatura lá. Então, o monstro de neve recuperou a força. Em seguida, lançou magia, congelou o caçador. Depois de terminar seu trabalho, ele se lembrou do urso pardo, seu querido parente. Ele foi ao parque novamente para dar um tapinha no urso pardo. O doutor já conhecia o comportamento do monstro da neve, então ele estava esperando por ele lá. Mas ver o monstro na neve podia confortar o calmo urso pardo. O doutor estava muito surpreendido, porque ele dissecou os animais há muito tempo. Portanto, sua mente não poderia estar em paz. Cada dia foi injustificado, extremamente doloroso. O monstro de neve podia tornar as pessoas iluminadas. Em seguida, soprou um suspiro sobre o doutor. O médico rapidamente sentiu a pureza da montanha de neve. Seu humor também foi rapidamente purificado. Em seguida, o monstro da neve também ajudou o médico a converter os animais usados como espécimes. Ele usou seu próprio poder para ajudar o médico a ver o caminho certo. Ao mesmo tempo, os monges também iam ao parque animal. Trouxeram o monstro de neve e os ursos pardos. De lá, o monstro da neve e o urso pardo podiam viver uma vida pacífica e feliz. A história termina aqui. Essa história nos lembra que devemos saber proteger o meio ambiente e proteger os animais. Porque os animais também são criaturas com vida e sentimentos. Ok, o filme de hoje está apenas aqui. Se gostou, por favor clique em inscrever-se. Até a semana que vem.